Sabe, eu comi toda a minha vida, como toda a gente come. Pão branco de manhã, com manteiga daquelas embalagens grandes que se comprava no supermercado. Às vezes uma bolinha adocicada que cheirava tão bem quando saía quente da padaria. Ao almoço, um caldo feito com cubinhos daqueles de carne, sal grosso em tudo, conservas de sardinha ao jantar, porque eram baratas e davam para a semana. Cresci assim, casei assim, criei os meus filhos assim. Era a vida normal de uma mulher normal em Portugal. Tinha 74 anos quando o médico me disse uma palavra que eu não queria ouvir. Disse que os meus rins estavam a trabalhar mal, que os valores não prestavam, que se eu não mudasse alguma coisa, e depressa, ia precisar de diálise. Eu olhei para ele e pensei, diálise. Aquelas máquinas que vi ligar à minha vizinha Conceição, que ia 3 vezes por semana ao hospital e voltava para casa tão cansada que mal conseguia falar. Não era assim que eu queria acabar. Tenho 92 anos agora. Os meus análises estão limpos. Não tomo um único comprimido. Nem um. Mas deixem-me contar-vos como cheguei aqui. Porque não foi magia nenhuma. E não foi fácil. E houve dias em que chorei de saudades de coisas que parece ridículo ter saudades. Saudades de um pacote de sal. Imaginem. O médico era um homem sério, não daqueles que exageram para assustar. Sentou-se à beira da mesa, olhou para mim com aquela paciência que os bons médicos têm e disse-me assim: Dona Maria, os seus rins são como um filtro velho. Imagina a canalização de uma casa antiga, dessas com décadas de uso. Com o tempo, os canos ficam entupidos com resíduos, com calcário, com tudo aquilo que passou por lá. O filtro já não consegue limpar como antes. E se continuarmos a deitar lixo dentro, o filtro morre, silenciosamente, sem avisar. Essa imagem ficou-me na cabeça. Os canos velhos, entupidos. Porque eu percebo de casas antigas. Vivi numa durante 40 anos, em Lisboa, numa rua estreita onde o sol entrava só de manhã. Sabia exatamente o que era uma canalização que já não funcionava bem. E de repente percebi que era isso que eu estava a fazer ao meu corpo há 74 anos. A deitar lixo dentro dos canos. A primeira coisa que atirei fora foi o sal branco. E digo atirei mesmo, porque peguei no saleiro que estava na mesa da cozinha há não sei quantos anos, um saleiro de barro que a minha mãe me tinha dado, e guardei-o numa gaveta. Não foi fácil. O sal branco refinado que toda a gente usa, aquele sal fino que se compra em qualquer loja, estava em tudo o que eu cozinhava. Em tudo mesmo. Na sopa, na carne, nos legumes, na água do esparguete. Eu nem pensava. Era automático. Como respirar. O que aprendi é que esse sal, em excesso, é como atirar areia para dentro dos canos. Os rins têm de trabalhar o dobro para filtrar o sódio, e quando trabalham sempre em esforço, vão-se gastando. Comecei a usar ervas, tomilho, alecrim, salsa, coentros. Aprendi a cozinhar outra vez, aos 74 anos, como se fosse uma rapariga nova. A minha neta ria-se de mim, mas com carinho. Dizia: Avó, ficou melhor assim. E ficou. Depois vieram os cubinhos de caldo, aqueles cubinhos dourados que eu usava em tudo. Na sopa, no arroz, até nos feijões. Parecia que sem eles a comida não tinha sabor. Mas um dia li os ingredientes. Sal, gordura vegetal, glutamato monossódico, mais sal. Era como pôr veneno concentrado dentro de uma panela e chamar-lhe cozinha caseira. Atirei-os fora todos. Aprendi a fazer caldo de verdade. Ossos, cenoura, cebola, aipo, água, tempo. Deixar ferver, devagar, durante horas. O cheiro que fica pela casa é completamente diferente. É um cheiro honesto. A margarina foi outra batalha. Cresci a fritar com margarina porque era barata. A manteiga era para os ricos, dizia-se.
E a margarina ficava ali na frigideira a borbulhar e eu fritava as batatas, os ovos, o peixe, durante décadas. Quando percebi o que a margarina hidrogenada faz às artérias e indiretamente aos rins, porque tudo está ligado, o coração, os vasos, os rins, fiquei um bocado envergonhada. Não de mim, mas da mentira que nos venderam, que era mais saudável, que era moderna. Passei a usar azeite. Azeite bom, daquele que tem sabor, que arde um pouco na garganta quando é fresco. Em Portugal não falta azeite, nunca faltou. Não sei porque demorei tanto. E os refrigerantes? Ah, os refrigerantes. Tenho de ser honesta. Eu adorava aquelas garrafinhas de vidro de gasosa que havia quando era nova. E depois vieram as latas, e depois as garrafas de plástico grandes, e eu bebia ao almoço, ao jantar, às vezes ao lanche. Era doce, era fresco, era bom. Mas aquele açúcar todo, e nas versões light, aqueles adoçantes artificiais que os rins também têm de filtrar, é mais trabalho para os canos velhos. Parei. Bebo água. Às vezes, água com uma rodela de limão ou uma folha de hortelã. No início parecia castigo. Agora parece libertação. Mas há uma coisa que quero contar-vos que não é sobre o que comi, mas sobre como comecei a comer. Porque o que descobri é que não era só o quê, era o quando e o como. Todas as manhãs, antes de comer, seja o que for, bebo 2 copos de água morna. Não quente como chá, não fria como da torneira no inverno. Morna. Logo ao acordar, ainda com o cabelo despenteado e os olhos meio fechados. 2 copos. Isso ajuda os rins a começar o trabalho do dia com os canos já lavados, digamos assim. É como abrir a torneira antes de começar a usar a canalização. Faço isto há 18 anos. Nunca falhei. À noite, antes de dormir, não como nada pesado depois das 7. O meu corpo, a esta hora, não precisa de trabalho extra. Os rins também descansam, à sua maneira. Se como tarde, pesado, com sal, com gordura, é como pedir a um trabalhador velho que faça horas extra toda a noite. Ele aguenta um tempo, depois colapsa. E há uma coisa pequena que parece tola, mas que eu juro que faz diferença. Mastigo devagar. Sempre mastiguei depressa, como toda a gente que tem filhos e trabalho e nunca tem tempo. Aprendi a sentar, a mastigar, a saborear. A digestão começa na boca, não no estômago. Quando a comida chega já bem preparada, o trabalho dos órgãos todos é menor, incluindo os rins. Agora quero falar-vos de algo que me preocupa, porque sei que há muita gente que está a passar pelo que eu passei e não sabe. Os rins morrem em silêncio. Não doem, não gritam, não mandam uma mensagem a dizer que estão a falhar. Vão se apagando como uma vela que ninguém vê. Há sinais, mas são tão discretos que a maioria de nós ignora. Eu ignorei durante anos. O primeiro é o cansaço que não passa. Não o cansaço normal de um dia de trabalho. É um cansaço diferente, mais fundo, como se as pernas pesassem chumbo e a cabeça estivesse sempre cheia de nevoeiro. Eu achava que era a idade, que era natural. Não era. O segundo é o inchaço, nos tornozelos, nos pés, às vezes nas mãos de manhã. Os rins, quando não filtram bem, deixam líquido acumular nos tecidos. Eu tinha os tornozelos inchados e pensava que era de estar muito tempo em pé. Pode ser isso também, mas pode ser outra coisa. O terceiro é a urina que muda. A cor, a quantidade, o cheiro. Urina muito escura ou muito espumosa,
ou muito pouca, são sinais de que o filtro está a trabalhar mal. É desconfortável falar disto, eu sei, mas é importante. A minha mãe nunca falava destas coisas, e a minha avó também não. E talvez por isso ninguém reparava até ser tarde. O quarto é a pressão alta que não cede. Os rins regulam a pressão arterial. Quando falham, a pressão sobe. E quando a pressão sobe, os rins pioram ainda mais. É um círculo que vai apertando. E o quinto, este é o que mais me assusta contar, porque é o que me aconteceu a mim. É não sentir nada. Absolutamente nada. Ir ao médico por outra razão qualquer, fazer análises de rotina e ouvir um número que não devia ser aquele. Foi assim que soube. Não foi uma dor, não foi um alarme. Foi um número numa folha de papel. Pergunto-me muitas vezes o que teria acontecido se eu não tivesse ido àquela consulta. Se tivesse adiado mais um mês, mais um ano. Provavelmente estava a fazer diálise, ou não estava cá para contar. Há uma coisa que aprendi nestas quase 2 décadas de vida diferente que quero partilhar, porque acho que é a coisa mais importante de tudo. Não é nenhum alimento milagroso, não é nenhum suplemento caro. É isto. O corpo sabe recuperar, se lhe dermos condições. Os canos velhos, se pararmos de lhes deitar lixo dentro e começarmos a lavar com água limpa, melhoram. Não ficam como novos, isso seria mentira, mas melhoram o suficiente para durar, para funcionar, para deixar-nos viver. Aos 74 anos, eu era uma mulher a caminho da diálise. Aos 92, sou uma mulher que acorda de manhã, bebe os seus 2 copos de água morna, faz a sua sopa sem sal com as ervas do vaso da janela e vai a pé à padaria buscar o pão, não o branco, agora é de centeio, com a côdea dura que range nos dentes, e volta para casa com o saco na mão e o sol na cara. Não tenho receita mágica, não vendo nada, só tenho 92 anos. E a certeza de que as escolhas que fazemos todos os dias, às refeições, na cozinha, no supermercado, importam muito mais do que pensamos quando somos novos e nos sentimos invencíveis. Às vezes pergunto-me se as pessoas da minha geração, que cresceram com as mesmas comidas que eu, com o mesmo sal, com a mesma margarina, com os mesmos cubinhos dourados, se elas sabiam o que eu não sabia. Se alguém nos tinha dito. Provavelmente não. Ninguém nos disse. Fomos crescendo com hábitos que herdámos dos nossos pais, que os herdaram dos deles, e ninguém questionava porque toda a gente fazia igual. Interessante, como às vezes é preciso uma má notícia para começarmos a fazer as perguntas certas. A minha má notícia foram os rins. Para outros é o coração. Para outros é outra coisa. Mas a pergunta é sempre a mesma. O que estou a pôr dentro deste corpo? E o que isso lhe está a fazer? Tenho uma filha que ainda come como eu comia. Sal em tudo, fritura ao jantar, refrigerante às refeições. Ela tem 68 anos e diz que se sente bem. Eu olho para ela e penso nas coisas que eu também não sentia aos 68. E não digo nada, porque os filhos não gostam que as mães digam. Mas penso. Há uma coisa que me custa aceitar e que ainda hoje, com 92 anos, me dá uma espécie de raiva suave. Por que é que ninguém nos ensinou isto mais cedo? Nas escolas, nas consultas do médico de família, nas embalagens dos alimentos. Por que é que tivemos de descobrir sozinhos, cada um à sua maneira, muitas vezes tarde demais? Talvez vocês que me ouvem agora tenham respostas que eu não tenho. Talvez já passaram por algo parecido ou conhecem alguém que passou. Talvez discordem de mim em alguma coisa. E está bem, cada corpo é diferente, cada vida é diferente.
Mas fico a pensar se, no fundo, não partilhamos todos a mesma dúvida. O que é que eu poderia ter feito diferente? E ainda estou a tempo de mudar? Eu mudei aos 74 e estou aqui. Os canos velhos ainda funcionam e a água que passa por eles agora é limpa.